Boa noite, Tuna Portugal. Hoje vamos falar da projeção mediática das tunas. Boa noite. Ricardo, o fenómeno das tunas em Portugal tem sido esquecido em vários trabalhos etnomusicais, nomeadamente Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça, que foram quem teve mais relevância neste tipo de trabalhos. Como é que se explica este esquecimento? Boa noite mais uma vez. Em bom rigor eu não consigo explicar. É daquelas coisas que em tese não se conseguem eventualmente explicar, a não ser por um único ponto de vista, que é precisamente a não importância dada por esses autores, eventualmente, ao fenómeno tuna, quer popular, quer estudantil. Portanto, eu não posso em rigor dizer muito mais do que isto, provavelmente estará aí a causa. Ok. Seguinte, o FRA, enquanto programa, o primeiro e único programa sobre tunas, de que maneira é que ajudou a continuar ou modificar o modo como eram vistas as tunas pela sociedade? É assim, neste momento o FRA já não é o único programa exclusivamente dedicado a tunas. Aconteceu um no Porto Canal para o apuramento de uma tuna aí depois ao Fitu, cidade do Porto, subsequente. Portanto, o FRA já não detém essa exclusividade. Em todo o caso, a importância do FRA foi obviamente enorme. Já foi falado no Tunices e também noutros fóruns e noutros podcasts que existem sobre tunas. A importância do FRA é absolutamente fulcral naquilo que foi o dignificar da imagem da tuna estudantil portuguesa. O FRA teve uma produção própria, teve toda uma equipa, desde a caracterização, pré-produção, produção, edição, luminotecnia, sonoplastia, cenário, teve tudo e mais alguma coisa à disposição das tunas portuguesas que participaram, às 10 tunas que participaram então nesse programa que foi produzido pela RTP Porto, juntamente com o Orfeu Universitário de Porto, / Tuna Universitária de Porto. Portanto, por esse ponto de vista, estamos a falar de um programa absolutamente worldwide, é uma coisa que teve edição em Portugal, propriamente dita, depois mais tarde teve um replay, uma nova retransmissão, uma nova edição na RTP África, passou também na RTP Memória, portanto, nós estamos a falar, na RTP Internacional, nós estamos a falar de um programa de televisão puro e duro, com tudo o que isso significa, em prime time, e que teve, obviamente, teve um eco, foi praticamente um tsunami ao ocorrer daquilo que era um bom trabalho de tunas que já se fazia naquele tempo em Portugal. Portanto, não haverá também muito mais a dizer sobre a importância do FRA, a não ser reforçar exatamente essa ideia de que estivemos perante provavelmente aquele que foi o grande momento em televisão da tuna portuguesa. Ok. Seguinte, para as rádios. Em que medida é que as rádios serviram de refúgio e modo de divulgação da cultura tunante? As rádios foram muito importantes, também já foi referido no Tunices, mas não quero mais repetir. As rádios surgem basicamente, ou os programas de rádio surgem basicamente concomitantemente ao ressurgimento das tunas, ao boom. Portanto, há uma espécie de fundam-se tunas no boom e depois a seguir há sempre um ou outro que conseguiu chegar então ao éter, digamos assim, ao FM, para ser mais correto, já que o AM naqueles tempos já estava praticamente em desuso. Mas chegados ao FM, obviamente que assumiu também a tuna como mais um fator diferenciador das playlists, quer da própria grelha de uma rádio de então, e depois um bocadinho mais tarde passou a ter um espaço próprio. Existiram uma série de programas de rádio em Portugal, e ainda hoje penso que existirão um ou outro pontualmente, mas nessa época existiram alguns programas de rádio em Portugal exclusivamente dedicado ao fenómeno das tunas universitárias, e que obviamente deram também a conhecer e deram o seu aporte para que se conhecesse um bocadinho mais sobre aquilo que era a tuna. Portanto, a rádio também foi, obviamente, uma forma de alavancar, um catalisador, um acelerador daquilo que era o conhecimento externo daquilo que era a tuna estudantil. E então,
e ainda hoje, de certa forma, embora com meios completamente diferentes, quando os programas de tunas surgiram na rádio, não existia internet, portanto, basta dizer isso, nem telemóveis sequer. Portanto, há que contextualizar uma época, ok? Achas que o horário em que esses programas existiam mostrava que as tunas eram marginalizadas, por assim dizer? Depende. Ou seja, passavam a maior parte das vezes em horários com menos audiência? Depende, Daniel. É assim, se calhar houve programas que tiveram em horários um bocadinho, late night, como se diz agora, né? Antigamente o late night estava fora de moda, agora o late night está na moda, né? Lá está, são ciclos. Eu, por exemplo, tive um programa que começava às 10 da noite de domingo. Para mim era muito bom, era seguramente o melhor horário que eu podia ter, quer para mim, quer para a minha audiência, porque normalmente era, portanto, no rescaldo dos festivais do fim de semana. Ou seja, nós estávamos a regressar de festivais de tunas no domingo, a seguir ao almoço, qualquer coisa do género, fosse onde fosse, e a preparar praticamente a emissão da noite. Muitas vezes usei um rádiozinho, não é? Que pouco mais pequeno era do que um telemóvel, e colava as entrevistas ao microfone, porque nem sequer tinha tempo para editar as entrevistas. Portanto, né, daqueles radiozinhos com aquelas cassetes muito pequeninas que existiam antigamente, o analógico tinha destas coisas. Então, nós, para não perdermos muito tempo, atirávamos diretamente essas entrevistas, essas reviews do próprio fim de semana, ou seja, do festival que tinha ocorrido nesse fim de semana, na sexta e no sábado anteriores, e dávamos a conhecer a premiação. Portanto, havia muita gente a saber os prémios dos festivais, por exemplo, e tudo o que tinha ocorrido, e algumas entrevistas na rádio, ao domingo à noite. Portanto, não pode haver melhor prime time do que esse, ou não poderia, no caso. Agora não, agora o júri está a dizer os prémios e automaticamente o Portal Tunas está a colocá-los online. Ok, dando campo. Achas que a projeção, o impacto, o sucesso que foi o tema A Mulher Gorda e o videoclipe que acompanhava, em que medida é que isso foi benéfico e prejudicial? Teve um bocadinho de anos, claramente. Se no início, quando surgiu, embora não tenha sido a primeira gravação que existiu da Mulher Gorda, nem tenha sido a primeira tuna a gravá-lo, quando apareceu essa gravação, obviamente tomou proporções, porque tinha uma editora por trás, tinha toda a produção, lá está, voltamos um bocadinho a 5 minutos atrás, tinha toda uma produção e uma pré-produção no sentido de colocar o disco, onde estava inserto o tema, no mercado de uma forma quase massiva. Obviamente que teve um impacto também junto da comunidade, logo no início altamente positivo. Depois entramos naquele fenómeno de saturação, que acontecia muito com os smash hits e os blockbusters da época. Estou-me a lembrar do Bicho, do Ivan Costa, do Irã Costa, lá, já nem me lembro como é que o homem se chamava, né? No início toda a gente achava graça ao é o bicho, e hoje as pessoas, né, nem sequer querem ver o homem à frente para ouvir a música. Portanto, há um bocadinho esse lado B do disco, e o que tem a ver com a massificação, obviamente, tem a ver com a tal aposta que é feita num determinado patamar, para um determinado share, que, se bem intencionado no início, acredito que sim, acredito francamente que sim, o resultado que veio a dar foi precisamente, no meu entender, o oposto. Ou seja, respondendo diretamente à tua questão, porque não há muito tempo, primeiramente sim, foi positivo, em segunda fase foi negativo. Ok. Hoje em dia, as redes sociais vieram dar cabo dos antigos sites, dos antigos blogs, onde havia mais, como é que se pode dizer, personalização do conteúdo e da apresentação que era feita de cada tuna. Achas que essa uniformização da apresentação é benéfica? Cria unidade entre grupos ou pelo contrário? Não acho que seja todo benéfico, acho muito pelo contrário. Mas isto, obviamente, nós estamos aqui também a dar um bocadinho de opinião pessoal. Enquanto que as tunas, num determinado momento e num determinado ciclo da sua presença online, apostaram fortemente na diversificação de conteúdo e de imagem, layout. Houve tunas a fazerem apostas em sites de produção própria, outros até que chegaram eventualmente a fazer um outsourcing, digamos assim, para produzir sites. Ou seja, o objetivo primeiro era a diferenciação entre elas. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, e que obviamente estão aí para ficar, não há grande dúvida sobre isso,
acabaram por ter o efeito de eucalipto, ou seja, secaram tudo à volta. É muito rara a tuna que hoje em dia consegue manter uma rede social ativa e em simultâneo ter um site atualizado. É evidente que a rede social também terá o seu aporte e terá o seu ganho, digamos assim, face à essência de um site que é sempre mais difícil de atualizar, de manter, cria mais complicações técnicas do que a mera presença numa rede social onde com o telemóvel rapidamente faz uma upgrade. Portanto, eu diria, para responder à tua pergunta, que esta uniformização não, para mim, na minha opinião, não colhe, entre o deve e o haver, né, feito o saldo final, não colhe grande vantagem para as tunas. Achas que o imediatismo e a facilidade de passar mensagens pode ajudar a dar um outro ponto de vista sobre as tunas? Por exemplo, enquanto nos programas de televisão eles têm 2 minutos para falar, apresentar a tuna e tocar e mais 3 para tocar um tema. Enquanto nas redes sociais nós temos mais 4 para falar, portanto. O tempo é o que as tunas quiserem, ou seja, achas que há hipótese de passarem melhor uma mensagem do que são as tunas, ou cai-se no erro de repetir mais do mesmo? Por exemplo, com esta quarentena, todas as tunas fazem um vídeo, a juntar elementos. Os famosos covídeos, não é? Mas todas as tunas fazem o mesmo vídeo. Exatamente, o mesmo formato. É o que eu digo, são os covídeos. Se é bom, se é mau, lá está, no início tem piada, depois chegou uma altura saturou. São opções. Ainda hoje há tunas a produzir covídeos, não é? Onde aparecem todos, não é? Em várias imagenzinhas e tal. O que eu percebo perfeitamente e acho legítimo, e não tenho nada a criticar sob o ponto de vista daquilo que é o direito inalienável de se produzir um vídeo, era o que mais faltava. Não estamos a discutir isso. Agora, é evidente que esta uniformização é fruta da época, não é? Temos que olhar para isso dentro de um determinado contexto, é fruta da época, claramente. Se calhar, abrindo um bocadinho a tua pergunta, se a postura das tunas nas redes sociais é coerente, não é coerente de toda. Eu até acho bastante incoerente de forma genérica. São raras as tunas em Portugal que conseguem manter alguma coerência na sua participação naquilo que é o social, né, de internet. Não só em redes sociais, mas também, sei lá, às vezes são coisas absolutamente pequeninas, não é? Não, a história do próprio site, os vídeos que aparecem no YouTube com qualidade fraquíssima. Muitas vezes a culpa não é das tunas, claro que sim, mas também de outras vezes a culpa é das próprias tunas. Se não achas que é uma oportunidade perdida muitas vezes para mostrar o trabalho que se faz, que não se vê de outra maneira? Trabalho de preparação, planeamento, viagem. Claro que sim. Deveria haver um bocadinho mais de coerência naquilo que é a preparação do trabalho de uma tuna para aproveitar e depois pôr cá fora através dos meios que têm à sua disposição. Aliás, o que nós estamos a fazer hoje, o Tuna Portugal, é uma boa forma de reinventar a forma da comunicação. Ok, também é fruta da época, claro que sim, mas estamos a reinventar basicamente a roda, não é? Porque andamos muito longe disso. Porque não as tunas também fazerem a mesma coisa? Fica a pergunta no ar. A 2 minutos do fim. Achas que ainda podes fazer mais uma, diz lá. É mais uma rápida, acho eu. O sensacionalismo de alguns nomes tunas, os prefixos que se colaram ao nome tuna, ajudam a relegar as tunas para um segundo plano enquanto cultura, ou serve para ampliar a notícia? É assim, em Espanha é muito raro acontecer, mas já aconteceu. Havia uma Infortuna e uma Arquitetura da Corunha, uma coisa assim. Portanto, não é sequer um exclusivo português. O que aconteceu foi que também no boom surgiram nomes de tunas com os tais prefixos. Ok? Qualquer coisa antes do tuna, né? E temos várias conhecidas, a azeituna, a túnia, e por aí fora. Portanto, e se algumas são absolutamente felizes, aí há que o reconhecer,
pela mesma razão que há umas escolhas felizes, também haverá, e eventualmente algumas menos felizes, digamos assim, que poderão eventualmente levar a um lado mais jocoso e menos sério, embora estejamos a falar tunas, senhor, não é? Como dizia o outro, também não estamos a falar propriamente da descoberta do Santo Graal, quer dizer, não é disso que estamos a falar. Em todo o caso, obviamente que a primeira imagem é aquela que fica, né? Costuma-se dizer. Logo, algum cuidado na escolha da nomenclatura, ou do nome, ou da denominação, a meu ver, e mais uma vez é uma opinião pessoal, não teria sido de todo despiciente que tivesse havido um bocadinho mais de cuidado, ao invés do fartar vilanagem que nós assistimos. E já estamos no fim. Exato. Prontos. Obrigado, Ricardo. Mais um turno de Portugal, agora com os papéis um bocadinho trocados. Ok, estamos cá também para isto, a dar oportunidade aos outros e para os outros também serem os uns e os outros serem os outros. Até ao próximo. Até ao próximo.